Olá, amigo, olá, amiga. Que bom iniciarmos, o dia fazendo uma meditação, recebendo dos céus esse pão da vida. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 31 de julho, a lição 6, ela tem como título O Antigo Mistério do Evangelho. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E aqui Paulo fala desse mistério, do Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus, em que nos mostra a importância da revelação deste mistério de Cristo através do seu Evangelho e a transformação de crentes de Éfeso, os gentios, pelo poder do Espírito Santo, e que ele chama aqui, o apóstolo Paulo chama de a dispensação da graça de Deus, dada em favor dos gentios. A maneira pela qual, como ele passava seu evangelho àqueles gentios, expondo a verdade, proclamando o evangelho da salvação, porque antes, os profetas, eles não compreendiam direito esse mistério de como as pessoas eram alcançadas, principalmente os gentios, porque inicialmente a salvação ela veio para os judeus através de Jesus, mas eles rejeitaram a Cristo e a salvação também passou aos judeus. E Paulo, ele era bem apaixonado, pelo Evangelho de Cristo, especialmente assim pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta assim a igreja, uma comunidade de judeus e gentios. E isto alegrava em muito o apóstolo Paulo. E esses dois grupos, se tornaram assim um bloco assim de construção de uma nova comunidade de Deus, e que fala ali em Efésios 2, capítulo 2, versículo 14 a 16, eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, da promessa de Jesus, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e co-participantes dessa promessa do Evangelho que fala lá em Efésios capítulo 3, versículo 6. E Paulo, nesse capítulo 3 de Efésios, ele pregou o mistério do Evangelho de Jesus Cristo, e ensinou que por meio dele os gentios poderiam ser co-herdeiros de Israel, ou seja, que eles poderiam ser salvos pela graça de Jesus, e que a partir da morte de Cristo, judeus e gentios tornaram-se membros da mesma família de Deus, participantes das promessas de Cristo, que fala em Efésios 3, 6. E Paulo deu o seu próprio exemplo, mencionando que ele era ministro pelo dom da graça de Deus, está lá em Efésios 3, 7. Que outrora ele era um perseguidor de cristãos, que foi alcançado pela graça de Jesus, e que ele fala que o próprio Evangelho não é concedido por causa do destinatário, ele não é concedido por causa de uma pessoa específica, mas sim pela graça e o amor de Deus, que ele alcança a raça humana caída no lugar que estiverem, destacando-se que ele era o menor de todos os santos, alcançado pelo poder do Espírito Santo, está lá em Efésios 3, 8. E Paulo fala da maravilha com o fato de o mistério de Deus incluir gentios e judeus em sua igreja. E ele assim se sentia-se abençoado por ter aprendido sobre esse ministério, por revelação divina, que ele fala em Efésios 3, 3. E ele de ter sido chamado a compartilhar
com as demais pessoas, que está lá em Efésios 3, versículos 7 e 8. E hoje, né, depois de tanto tempo, o mistério do Evangelho pode ter perdido assim o seu frescor, né, o interesse às vezes, principalmente agora no fim dos tempos, pelos enganos, né, de doutrinas falsas que estão neste mundo, manipuladas por Satanás. O que nós devemos é cultivar a habilidade de sentir o deslumbre que o apóstolo Paulo sente pela obra divina, principalmente aqui no capítulo 3 de Efésios, de formas que uma igreja com base em grupos étnicos, né, sociais e culturais diversos, eles vivem juntos e cada um respeita um ao outro, se alegrando em participar nela, nessa diversidade, que isso mantém uma unidade, e é isso que alegrava o apóstolo Paulo. E nesse capítulo 3, versículo de 1 a 6, o apóstolo ele escreveu esses versos especificamente aos crentes de Éfeso, os gentios, que eles estavam em vários lugares congregando, né, seja assim nos lares, nas comunidades, nas igrejas, destacando a importância da revelação do Evangelho nesse plano de redenção. E lá em Efésios, capítulo 3, versículos 7 e 8, o apóstolo afirmou que ele era um destinatário de algo tremendamente importante, de a dispensação da graça de Deus, dada a ele em favor dos gentios, que ele fala lá em Efésios 3, 2. Onde essa dispensação, ou esse ministério da graça, é a maneira pela qual Paulo descreve uma comissão dada a ele de pregar o Evangelho, de alcançar gentios pela graça de Deus, ou seja, alcançar os estrangeiros, que fala lá em Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo, em sua carta, né, aos Efésios, ele demonstra a sua alegria, a sua satisfação dele ser um arauto para proclamar o Evangelho aos gentios. Desse ministério ter sido assim, revelado por Deus a ele. Está lá em Efésios 3, versículos 3 a 4. Porque antes, né, os profetas e os anjos, eles não entendiam este mistério. Porém, ele não desejava ser considerado como o inventor do Evangelho, mas sim reivindicava o ministério dado por Deus para ele proclamar o Evangelho. E Paulo aqui ele estava revelando o mistério do Evangelho para justamente ele alcançar os gentios, porque isso estava oculto, né, desde a eternidade. Porque desde o início Jesus tinha vindo para salvar os judeus que o rejeitaram. E Deus abriu um leque, abriu a salvação para os demais povos, pessoas estrangeiras ou gentios. E em Gênesis, no capítulo 21, 10, nós podemos perfeitamente entender isto, né? Que a salvação antigamente era só para os judeus. Olha o que diz lá, essa história que nós vemos lá de Abraão, que ele teve um filho com a serva dele chamada Agar, uma egípcia, né? E Abraão diz, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Vocês entenderam? Ele está falando que só Isaque seria herdeiro da promessa de Deus. E aqui nós vemos, né, essa temática, né, da herança e do filho que deveria receber a herança, né, que era o Isaque, e do filho que não deveria receber a herança, que é o Ismael, que é o filho dessa serva do Abraão chamado Agar, né, que era um filho que ele arranjou, né, não aguentou esperar as promessas de Deus, que aqui nós podemos dizer que seria um filho de gentios,
por parte da sua mãe, que era escrava egípcia. E por isso que ele falava que eles não eram herdeiros. E por isso que Paulo, em Efésios 3, ele fala desse mistério do Evangelho, que agora, né, após a morte de Jesus, onde a salvação foi para todos, que agora os gentios, que eram povos ou estrangeiros, também tinham direito da salvação, agora são co-herdeiros. E agora Deus revela a todos nós esse mistério, e não é somente Paulo que recebe esta revelação, avançando desse mistério, visto que o Espírito Santo também revelou aos santos e apóstolos da época e profetas de Cristo, de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores, né, que está lá em Efésios 3:5. E assim o mistério que antes estava escondido se tornou então que poderíamos chamar de segredo conhecido. E o apóstolo explica em Efésios 3:6 e nos diz, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E ele continua, né, no verso 7 e nos diz, fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Ou seja, Paulo aqui está explicando que ele foi preparado por Deus para ele proclamar o Evangelho para os gentios, ou os estrangeiros, né? E esse era o mistério que Paulo estava revelando ali. E lá em 1 Coríntios, né, para nós entendermos um pouco mais, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 10, o mesmo Paulo nos diz algo que está relacionado a isso, que diz lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui fala, né, das surpresas e maravilhas que acontecerão nas mansões celestiais, onde o Evangelho ele alcançará inúmeras pessoas, que nós jamais poderíamos imaginar que elas estariam no céu, e que elas estarão naquele reino dos céus, que pode ser aí um drogado, um criminoso, alguém que já matou muitas pessoas, que aceita o Evangelho da salvação, aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e serão salvas, estarão no reino dos céus, nós encontraremos eles lá nas mansões celestiais, né? E por isso que nós não podemos assim julgar as pessoas de forma alguma, né? Porque as maravilhas das mansões celestiais, elas são coisas que nós ficaremos surpresos lá. Onde o Evangelho alcançará muitas pessoas assim desconhecidas para nós. E que nós jamais poderíamos imaginar que elas estarão lá. E que nós encontraremos no céu. Porque o Evangelho é para todos, salvação é para todos. E assim o apóstolo Paulo nunca havia imaginado que o Evangelho também fosse disponibilizado para os gentios. E Paulo declarou, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está lá em Efésios 3:6. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do seu Santo Espírito para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E isto pode ser qualquer pessoa, qualquer pecador. Deus tem um plano enorme para todas as pessoas, independente dos pecados que elas têm. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que ela é transformada pelo poder do Espírito Santo, que independente dos pecados que elas fizeram no passado,
elas ganharão o reino dos céus. E também elas passam a manusear melhor as Sagradas Escrituras, entender. E nós também, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, muda a nossa vida, nós passamos a ter entendimento. Passamos a olhar de forma diferente as coisas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. Não haverá discriminações de pessoas, nenhuma. Um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.